Olá, meu nome é Laura. Tenho 28 anos e moro sozinha em um apartamento minúsculo em São Paulo. Há 3 semanas, dirigi 4 horas de volta para a casa dos meus pais, para o que minha mãe orgulhosamente chamava de nosso jantar de Natal antecipado em família, mesmo que, na verdade, aconteça no feriado de Tiradentes. Ela disse que era mais conveniente assim. Todo mundo estava de folga. Todo mundo poderia estar junto. Quase dei meia volta no carro 2 vezes durante a viagem, mas a culpa é um combustível poderoso. Então, apareci com uma torta de abóbora caseira e um sorriso que não chegava aos olhos. O jantar foi barulhento, caótico, futebol na TV, todo mundo falando um por cima do outro, agindo como se fosse um especial de novela. Então, quando os pratos foram retirados, minha mãe se levantou e bateu palmas para chamar a atenção, como se estivesse apresentando um programa de auditório. Ela tirou uma sacola cheia de presentes embrulhados e começou a distribuí-los um por um, passando pela mesa. Meu pai ganhou uma camisa nova do Corinthians. Meu tio ganhou seu vinho caro favorito. Minhas irmãs ganharam coisas personalizadas fofas, pequenas pulseiras e um vale-spa. As pessoas riam, agradeciam, a abraçavam. Esperei porque, claro, tinha que haver algo para mim também. Quando a sacola estava vazia e ela ainda não tinha olhado na minha direção, finalmente perguntei o mais casualmente possível. Tem um para mim? Ela nem hesitou. Seja grata por poder se sentar aqui, ela disse. Como se estivesse me lembrando que eu deveria ser grata apenas por ter permissão para estar no cômodo. Meu tio bufou e acrescentou. Fique feliz que ainda lembramos seu nome. E a mesa inteira explodiu em gargalhadas. Senti meu rosto esquentar, mas apenas assenti e disse. Bom saber. Sem gritos, sem lágrimas. Apenas isso. Saí mais cedo, voltei para São Paulo no escuro e decidi que algo iria mudar, porque 2 semanas depois, aquelas mesmas pessoas que riram de mim estavam na minha porta, batendo e implorando para eu conversar. E foi aí que a verdadeira história começou. Quando voltei para São Paulo naquela noite, larguei as chaves no balcão, joguei a torta de abóbora no lixo e apenas sentei no chão da cozinha, olhando para o meu celular. Parte de mim queria enviar uma mensagem longa no grupo da família dizendo exatamente como eles tinham me humilhado. Mas eu sabia como seria. Eles diriam que eu estava sendo dramática, que era apenas uma piada, que eu deveria ser grata por eles sequer terem me convidado. Então, em vez disso, mandei uma mensagem para a Mia, minha melhor amiga. Ela me ligou em 30 segundos. Contei a ela tudo. Desde os sorrisos falsos até a frase da minha mãe sobre ser grata por poder sentar lá, e a piada do meu tio de ainda lembramos seu nome. Houve um longo silêncio na linha, e então, Mia disse muito calmamente. Laura, isso não é normal. Não é apenas rude. É maldade. Eles não te respeitam nem um pouco. Ouvir outra pessoa dizer isso em voz alta fez algo estalar no meu peito. Abri meu aplicativo do banco, enquanto ainda estávamos conversando, e comecei a rolar. Mensalidade da academia cobrada todo mês. Serviços de streaming no meu nome que eu mal usava porque estava sempre trabalhando. Plano família do Amazon Prime. Ingressos aleatórios, pedidos de comida, Ubers, todos aqueles pequenos você pode colocar no seu cartão, te pago depois que nunca se concretizavam. Me dei conta de que, por anos, eu tinha sido silenciosamente a espinha dorsal financeira invisível daquela família tão unida que eles se orgulhavam de postar online. Eles podiam sentar lá e fazer piadas sobre mim. Mas não tinham problema em deixar meu cartão salvo, como se eu fosse a patrocinadora pessoal deles. Mia disse. E se você simplesmente parasse de pagar? E se você deixasse eles sentirem como é te perder de verdade? A ideia me assustou e me empolgou ao mesmo tempo. Naquele fim de semana, sentei com meu laptop e um caderno e fiz uma lista. Mensalidade de yoga e academia da mãe. Assinaturas de streaming e Prime do pai. Ingressos de última hora para parque temático da irmã mais nova. Shows, dinheiro para gasolina, todo o pagamento automático que tinha meu nome e o conforto deles atrelado a ele. Então, comecei a cancelar. Clicar em cancelar associação. Clicar em desativar renovação automática. Clicar em remover cartão. A cada e-mail de confirmação que chegava na minha caixa de entrada, eu me sentia um pouco mais leve. Não escrevi um grande e dramático anúncio no grupo da família. Apenas deixei os sistemas dos quais eles dependiam pararem silenciosamente. Alguns dias depois, minha mãe me ligou durante meu horário de almoço. Sem olá, sem como você está. Apenas.
Laura, meu cartão da academia foi recusado esta manhã. Aconteceu algo com o pagamento? Engoli o nervosismo e disse: Sim, eu cancelei. Você vai precisar configurar no seu próprio nome. Ela parecia ofendida. Você sabe que eu vou a essas aulas pela minha saúde. Você sabe que eu conto com isso. Respondi. Você também sabe o que você me disse no jantar. Eu cansei de pagar por pessoas que podem rir de mim assim. Ela engasgou como se eu tivesse dado um tapa nela. Meu pai ligou mais tarde naquela noite porque o streaming não estava funcionando. Diz que precisamos atualizar o pagamento. Ele reclamou. Você deve ter estragado alguma coisa. Eu disse. Eu não estraguei nada. Eu apenas parei de pagar. Vocês são adultos. Podem cuidar das suas próprias contas. Ele ficou quieto, então retrucou. Família cuida um do outro, Laura. Eu disse. Exatamente. Isso vale para os dois lados. Depois disso, o grupo da família começou a bombar. Pequenas mensagens passivo-agressivas sobre como algumas pessoas esquecem de onde vieram e dinheiro não é tudo, mas algumas pessoas acham que é. Eu silenciei o grupo. Decidi que não iria para casa no Natal, não importa quantas chantagens emocionais eles tentassem. Pela primeira vez na minha vida, escolhi não desempenhar o papel que eles haviam escrito para mim. Achei que eles ficariam de mal, talvez falassem mal de mim no clube, e eventualmente seguiriam em frente. Eu subestimei o quanto eles dependiam de mim, não apenas pelo dinheiro, mas pelo controle. Porque quanto mais suas assinaturas e confortos começavam a desmoronar, mais desesperados eles ficavam. E foi assim que acabei com toda a minha família do outro lado da porta do meu apartamento, batendo e gritando para entrar. A primeira onda real atingiu alguns dias depois que cancelei tudo. Eu estava na minha mesa, tentando me concentrar em um briefing de campanha, lendo a mesma frase repetidamente, quando o meu telefone começou a vibrar sem parar. No começo, era apenas o grupo da família acendendo como um alarme de incêndio. Minha mãe enviou um longo parágrafo sobre como algumas pessoas esquecem quem as criou e como ela estava profundamente magoada por eu atacar a saúde dela ao cancelar a academia. Ela fez parecer que eu havia tirado um remédio controlado, não desativado uma mensalidade que estava sendo cobrada no meu cartão. Havia uma frase sobre como o yoga era a única coisa que a mantinha sã, como se eu fosse pessoalmente responsável pela estabilidade mental dela. Meu pai seguiu com suas frases habituais sobre sacrifício e dever familiar, jogando aquele clássico: você não teria seu emprego chique em São Paulo se não fosse por nós, o que ele sempre dizia quando o assunto era dinheiro. Como se meu diploma e minha carreira fossem itens de uma conta que eu não tinha terminado de pagar. Então minhas irmãs entraram com emojis e comentários. Uma delas escreveu: imagina escolher Netflix em vez da sua própria mãe, o que era irônico, considerando que eu também tinha cancelado a Netflix. E elas eram as que mais usavam do que eu. As outras enviaram uma mensagem que dizia: você mudou tanto. Você costumava ser legal, seguido por um emoji chorando e um coração partido. Era o mesmo roteiro de sempre, apenas mais alto e em um grupo. Olhei para o chat por um minuto, sentindo meu peito apertar. Então mutei novamente e coloquei meu telefone virado para baixo na minha mesa. Pude sentir as notificações ainda chegando, vibrando a cada poucos segundos, como se o próprio telefone estivesse ansioso. 10 minutos depois, Mia me enviou prints do Instagram. Você está vendo isso? Ela escreveu. Minha irmã mais nova havia postado um fundo preto com texto branco que dizia: algumas pessoas cortam o próprio sangue por dinheiro. Lembre-se de quem estava lá antes do seu salário. Com um emoji de coração partido e um pequeno ícone de mãos orando. Ela não me marcou, mas não precisava. Metade da nossa família estendida nos segue. Minha mãe comentou abaixo com: que triste, mas verdade. Te amo, filha. Algumas pessoas se perdem no caminho. E alguns primos responderam com família acima de tudo. Dinheiro não compra lealdade e as pessoas mudam quando se mudam para a cidade. Alguém até soltou um: vocês são a família mais forte que conheço. O que seria engraçado se não doesse tanto. Senti meu estômago revirar enquanto rolava pelos comentários. Eles estavam reescrevendo a história em tempo real, transformando-se em vítimas e me em alguma vilã de coração frio que os havia abandonado por dinheiro e vistas da cidade. Nenhum deles mencionou a parte em que minha mãe me disse para ser grata por ter permissão para sentar lá ou onde meu tio transformou meu nome em piada. Nenhum deles falou sobre os anos de você pode colocar no seu cartão, que eram aparentemente invisíveis. Eu bloqueei meu telefone,
O deixei de lado e apenas fiquei sentada por um tempo, ouvindo o zumbido do escritório e o toque dos teclados das outras pessoas. Percebi que passei a vida inteira aterrorizada em ser chamada de ingrata. Então, eu continuei dando em excesso para provar que não era. E aqui estava eu, finalmente dizendo não, e eles estavam me dando exatamente esse rótulo. Enfim, naquela noite, em vez de chorar como eu normalmente faria, abri meu laptop na mesa da cozinha e voltei para o meu aplicativo bancário. Se eles queriam falar sobre sacrifício e responsabilidade, tudo bem. Poderíamos falar sobre números, a única linguagem que não se importa com culpa ou manipulação. Eu puxei 5 anos completos de transações e comecei a filtrar. Academia, estúdio de yoga, serviços de streaming, plano família do Amazon Prime, ingressos de parque temático com notas como para a Bia e amigos, shows onde a cobrança atingiu minha conta às 23h59 depois de um frenético "te pago no Pix, juro". Reparos de emergência de carro que meu tio não podia pagar e que de alguma forma foram parar no meu cartão com "te pago de volta quando meu bônus sair", o que nunca aconteceu. Contas de restaurante onde eu pegava a conta porque você ganha mais que a gente. Não é grande coisa, dito meio de brincadeira, mas aceito muito a sério. Foi doloroso e estranhamente satisfatório ao mesmo tempo. A cada item que eu destacava, eu lembrava da conversa exata que o acompanhava, do momento exato em que engoli meu ressentimento e sorri em vez disso. Copiei tudo para uma planilha, adicionei datas e descrições curtas, codifiquei as categorias por cores só para me manter sã, e observei o total subir cada vez mais alto até que tive que sentar e apenas encarar. Não eram alguns momentos generosos. Era um padrão. Eram anos de eu sendo a rede de segurança sempre que alguém esquecia a carteira, ou não podia pagar até sexta-feira, ou apenas precisava de ajuda. Essa uma vez percebi que, para eles, meu dinheiro era uma extensão do deles. Algo a que se sentiam no direito por causa da biologia e da história. Redigi um e-mail e o enviei para meus pais e minhas 2 irmãs. A linha de assunto dizia: já que estamos falando sobre quem deve o quê, sentei com o assunto por um momento, meu dedo pairando sobre o teclado, então comecei a digitar. No corpo, escrevi muito claramente que eu estava ciente das coisas que eles haviam feito por mim enquanto eu crescia, que eu era grata por um teto, comida e escola, que eu não estava fingindo que me criei sozinha. Mas também escrevi que a ideia de que eu de alguma forma lhes devia apoio financeiro sem fim e tolerância cega em troca pelo resto da minha vida não era precisa e nem saudável. Então colei o total da planilha e uma breve descrição abaixo listando as categorias. Não os chamei de ladrões, não exigi que eles pagassem tudo de volta na hora como um cobrador de dívidas. Simplesmente escrevi: se vocês querem continuar insistindo que sou ingrata e egoísta porque parei de pagar, por favor, olhem para isso e perguntem a si mesmos quem realmente tem cuidado de quem. Minhas mãos tremiam quando cliquei em enviar, meu coração batia forte como se eu tivesse acabado de pular em água fria. Mas também parecia que eu estava largando uma carga que carregava há anos. Uma sacola que eu não percebi que tinha ficado tão pesada. A resposta da minha mãe veio rápido, tudo em maiúsculas na linha de assunto. Como você ousa? O corpo era um paredão de texto onde ela chamava a minha lista de manipuladora e cruel. Disse que apenas uma pessoa sem coração jogaria dinheiro na cara dos pais e me acusou de tentar dar um preço ao amor e sacrifícios dela. Ela transformou cada exemplo em uma história sobre o quão difícil as coisas tinham sido para eles e quão ingrata eu era por fazê-los se sentirem pequenos. Ela terminou com: tenho tanta vergonha do que você se tornou, e uma frase sobre como ela nem me reconhecia mais. Então ela me bloqueou no Facebook. Sei que ela me bloqueou porque a Mia me mandou outro print de tela nem uma hora depois. Minha mãe tinha acabado de postar uma daquelas imagens genéricas de citação sobre família. Algo como: a família é para sempre. Mesmo quando alguns membros esquecem, com uma longa legenda sobre manter-se forte durante esses tempos difíceis e ser grato pelos filhos que ainda honram seus pais e entendem a verdadeira lealdade. As curtidas e comentários de apoio começaram a aparecer. As pessoas escreviam: você é uma mãe tão boa. Seus filhos têm sorte de ter você. Não deixe ninguém destruir sua família. Sem saber que estavam torcendo por alguém que havia usado a palavra grata como arma contra sua própria filha na mesa de jantar.
Nenhuma daquelas pessoas sabia que cada uma de suas confortáveis noites de Netflix e manhãs de yoga tinha sido silenciosamente paga pela filha que ela havia humilhado na frente de todos. Deitei na cama naquela noite, olhando para o teto, com raiva, tremendo. Mas sob a raiva havia uma estranha clareza, uma sensação nítida e limpa. Eles não iriam acordar um dia e de repente me ver de forma diferente por conta própria. Eles estavam investidos nesta versão de mim, a filha difícil e ingrata da cidade que lhes devia tudo e lhes dava infinitas razões para reclamar. A única coisa que eu podia controlar era o que eu lhes dava acesso. Meu dinheiro, meu tempo, minha energia, meu silêncio. À medida que o Natal se aproximava e mais de seus confortos eram cortados ou exigiam novos métodos de pagamento, o tom de suas mensagens mudou. Os posts passivo-agressivos diminuíram, as ligações se tornaram mais frenéticas e as chantagens emocionais se transformaram em pânico real. Eles pararam de apenas me alfinetar online e começaram a se desesperar na vida real, tentando tapar os buracos onde meu apoio costumava estar. E foi aí que o direito deles, de repente, se transformou em algo muito mais barulhento, muito mais feio e muito mais difícil de ignorar. O tipo de desespero que não fica nas telas, mas aparece bem na sua porta. 2 semanas depois daquele jantar de Tiradentes, eu estava no meu apartamento em uma tarde de sábado, assistindo a um vídeo aleatório no YouTube e tentando não pensar na minha família. Quando a campainha tocou, a princípio, pensei que fosse uma entrega, mas não tinha pedido nada. Então meu telefone acendeu com o nome do meu pai. Deixei ir para a caixa postal. 1 segundo depois, minha mãe começou a ligar. Então a campainha tocou novamente, mais demorada desta vez, como se alguém tivesse se apoiado nela. Senti um frio na barriga. Fui até o interfone e apertei o botão apenas o suficiente para ouvir o barulho do saguão. Foi então que ouvi a voz da minha mãe ecoando pela escada, alta e estridente. Laura, sabemos que você está em casa. Abre para a gente. Havia um tom falso e alegre, como se ela estivesse tentando soar normal para quem quer que estivesse ouvindo. Mas por baixo era pura raiva. Congelei por 1 segundo. Então discretamente verifiquei o corredor pelo olho mágico. Alguns minutos depois, eu os vi. Minha mãe e meu pai parados do lado de fora da porta do meu apartamento, claramente tendo doce falado com algum outro morador para deixá-los entrar no prédio. Minha mãe segurava uma sacola de presente vermelha e brilhante, com papel de seda saindo dela como se estivesse em um comercial. Meu pai tinha algumas sacolas menores penduradas no pulso. Meu telefone começou a tocar novamente na mesa atrás de mim. Deixei tocar. Minha mãe bateu educadamente no começo. 3 batidas leves. Laura, querida, abre. Trouxemos algo para você. Só queremos conversar antes do Natal. Ela chamou alto o suficiente para que qualquer um no andar pudesse ouvir. Respirei fundo. Me aproximei, mas não destranquei a porta. Não quero conversar agora, eu disse através da madeira. Vocês precisam ir embora. A mudança na voz dela foi instantânea. A doçura falsa se quebrou. Ela bateu com mais força, as sacolas farfalhando. Nós dirigimos 4 horas para chegar aqui, Laura. 4 horas. O mínimo que você pode fazer é abrir a porta e conversar com seus próprios pais. Meu pai interveio, a voz já irritada. Isso é ridículo. Não vamos fazer isso através de uma porta. Abre, repeti. Não, vocês não podem me humilhar, zombar de mim e depois aparecer com sacolas de presente como se isso resolvesse alguma coisa. Vocês precisam ir. Houve uma pausa, e então a batida se transformou em um verdadeiro espancamento. A voz da minha mãe aumentou, trêmula e dramática. Você se ouve? Isso é o que esta cidade fez com você. Você acha que é melhor do que nós agora? Você cancela as coisas sem avisar. Você envia aquele e-mail nojento e agora nem consegue nos olhar. Ela começou a fungar alto. Nossa família está desmoronando e você nem se importa. Ela chorou. Meu pai abaixou a voz, mas eu ainda podia ouvir a raiva nela. Isso é sobre respeito, Laura. Você nos devia uma chance de conversar pessoalmente. Seja homem e abra a porta. Quase ri de seja homem. Considerando que o que começou tudo isso foi ele zombando de mim na frente de todos como se eu fosse uma criança. Em vez disso, eu disse: respeito vai e vem. Ficar na minha casa tentando forçar uma conversa, que eu disse não. Não é respeito. Meu telefone vibrou na minha mão. Era minha irmã mais nova ligando. Quando não atendi, ela imediatamente seguiu com um texto. Eles estão na sua porta. Apenas abre.
não piore as coisas. A mãe está surtando. Digitei de volta. Eles apareceram sem convite. A culpa é deles. Um segundo depois, ela respondeu: Você está sendo cruel. Eles te trouxeram presentes de Natal para consertar as coisas. Pela porta, minha mãe deve ter decidido apostar nessa tática. Ela elevou a voz novamente e disse: Trouxemos presentes para você, Laura. Não nos esquecemos de você. Estamos tentando. É isso que você queria, certo? Atenção. Foi quase engraçado como ela distorceu tudo. Imaginei o que havia naquelas sacolas. Talvez um suéter básico de liquidação. Talvez uma vela. Algo que eles pudessem apontar mais tarde e dizer: Nós tentamos, mas ela jogou na nossa cara. Eu não queria nada disso. Vocês não estão consertando nada com presentes, eu disse. Vocês nunca sequer se desculparam pelo que me disseram por rirem de mim na frente de todos. Houve um momento de silêncio. Então minha mãe estalou: Ah, meu Deus, você ainda está com isso? Foi uma piada, Laura. Uma piada. Pessoas normais conseguem entender uma piada no jantar. Meu pai acrescentou: Você está exagerando um comentário e punindo a família inteira por isso. Foi naquele momento que eu soube que não havia nada para mim do outro lado daquela porta. Ainda não? Não assim. Peguei meu telefone de novo e mandei uma mensagem para minha mãe. Você tem 10 minutos para ir embora ou vou ligar para a segurança do prédio. Em voz alta, eu disse: Vocês precisam ir. Estou falando sério. A batida parou por um segundo, então voltou ainda mais forte, junto com a voz embargada da minha mãe. Precisamos conversar. Abre, por favor. Não faça isso conosco. Não faça isso com sua mãe. Meu coração estava batendo tão forte que eu podia ouvi-lo nos meus ouvidos, mas não me movi em direção à fechadura. Apenas fiquei lá parada, olhando para a maçaneta da porta, repetindo na minha cabeça: Você tem permissão para dizer não. Você tem permissão para dizer não. Depois de cerca de 20 minutos de batidas, choros, súplicas e meu pai resmungando que eu estava ficando louca, eles finalmente foram embora. Uma vizinha do corredor me enviou um e-mail mais tarde naquela noite, através do portal do prédio, perguntando educadamente se estava tudo bem, e mencionando a cena muito barulhenta que havia acontecido do lado de fora da minha porta. Sentei no meu sofá depois, tremendo, e abri uma nota em branco no meu celular. Comecei a digitar exatamente o que havia acontecido, cada palavra que eles disseram, cada sensação no meu peito. Eu não queria que eles me manipulassem mais tarde, me fazendo pensar que eu tinha imaginado. Quanto mais eu escrevia, mais claro ficava que isso não era apenas sobre um jantar ou algumas assinaturas. Era sobre controle. Eles não estavam acostumados a me ver com limites, e não estavam lidando muito bem com a palavra não. Achei que o pior havia passado depois que eles foram embora naquele dia. Disse a mim mesma que eles iriam esfriar a cabeça, reclamar de mim para os amigos e depois se afastar. Eu estava errada. Aquela visita foi apenas o aquecimento deles. Da próxima vez que voltassem, trariam mais do que sacolas de presente e culpa, e me mostrariam até onde estavam dispostos a ir para me arrastar de volta ao papel que precisavam que eu desempenhasse. Depois da cena com as sacolas de presente na minha porta, eu realmente pensei que eles iriam se afastar. Por alguns dias, foi quase pacífico. O grupo da família diminuiu para citações vagas sobre perdão e orações por pessoas que se perdem no caminho. Silenciei, foquei no trabalho, tomei um café com a Mia, tentei dormir sem ouvir a voz da minha mãe dizendo: Seja grata por poder sentar aqui na minha cabeça. Disse a mim mesma que o pior havia passado, não havia. As ligações começaram novamente. Primeiro dos números dos meus pais, que eu deixava ir para a caixa postal. Minha mãe chorou sobre não dormir, sua pressão arterial, como o médico disse que o estresse como este poderia matá-la, e perguntou se era isso que eu queria. As mensagens do meu pai eram mais frias. Eu estava destruindo a família. Eu lhes devia uma conversa porque eles me criaram. Quando parei de atender, eles mudaram para números locais aleatórios. Atendi um, pensando que era do trabalho, e minha mãe disse: Então, você ainda sabe atender um telefone? Como se tivesse me pego em uma mentira. Desliguei. Então, meu tio João se juntou, deixando mensagens de voz sobre como eu não podia cancelar minha família como uma assinatura, e como um dia eu precisaria deles. Minha irmã postou outro TikTok triste sobre ser abandonada pelo próprio irmão que escolhe dinheiro e estranhos em vez das pessoas que estavam lá desde o primeiro dia. Sem nome, mas a legenda:
Às vezes, o sangue dói mais do que estranhos deixava óbvio. Estranhos enchiam seus comentários com apoio, dizendo a ela para cortar pessoas tóxicas. Enquanto isso, as consequências dos meus pagamentos cancelados chegaram. Minha mãe deixou uma mensagem de voz em pânico sobre a academia querer um novo cartão e taxa de inscrição, dizendo que a yoga era a única coisa que a mantinha calma e perguntando como eu podia fazer isso com ela. Uma prima me disse que meu pai estava reclamando no clube de golfe sobre filhos ingratos que tratam os pais como bancos. Uma noite, abri minha planilha novamente e adicionei uma coluna para comportamento. Ligações, chantagens emocionais, TikToks, visita surpresa. Ver tudo alinhado tornava impossível fingir que isso era uma fase. Era um sistema e eu tinha parado de jogar. Alguns dias antes do Natal, a situação passou do digital para o físico. Cheguei em casa com as compras, vi o carro dos meus pais lá fora e senti um frio na barriga. Quando virei no meu andar, minha mãe, meu pai e meu tio João estavam parados na frente do meu apartamento como um bloqueio. Aí está ela, disse minha mãe em voz alta. Você se sente orgulhosa de chamar a segurança para seus próprios pais? Abaixei a sacola. Mantive as chaves na mão. Vocês não deveriam estar aqui. Precisam ir embora. Meu pai disse que eles não iriam embora, que haviam dirigido todo aquele caminho para conversar pessoalmente, e eu lhes devia isso. Minha mãe continuou dizendo que eles estavam tentando salvar a família, enquanto eu me escondia na minha pequena caixa e os tratava como parasitas. Meu tio se encostou na parede, sorrindo, perguntando se eu realmente achava que meus vizinhos se importavam mais comigo do que com meu próprio sangue. Você não cancela o sangue, ele disse. Eu disse a eles que sangue não lhes dava o direito de aparecer depois que eu lhes disse para pararem. Minha mãe zombou. Disse que ninguém tinha me agarrado. Me acusou de distorcer tudo e fazê-los parecer abusivos para que eu pudesse me sentir justificada. Meu pai se aproximou até que minha porta estivesse nas minhas costas. É o seguinte, ele disse. Você vai para casa conosco no Natal. Essa palhaçada termina agora. Minha voz tremeu, mas eu disse. Não, eu disse para vocês irem embora. Vocês estão me assediando. Minha mãe bateu a palma da mão na porta ao lado da minha cabeça com tanta força que eu saltei, gritando sobre tudo o que eles tinham me dado e como eu lhes devia. Meu tio me viu encolher, sorriu e colocou a mão no meu ombro, tentando me afastar da fechadura. Algo dentro de mim ficou muito quieto. Tirei a mão dele e disse alto e claro: não me toque novamente. Peguei meu telefone, liguei para a segurança do prédio e disse: minha família está aqui novamente. Eu disse a eles para irem embora. Eles não vão. Um deles colocou as mãos em mim. Preciso de alguém aqui em cima. Eles me encararam como se eu tivesse incendiado o prédio. O guarda subiu, ouviu os dois lados, então se virou para eles e disse: ela mora aqui. Ela pediu para vocês irem embora. Vocês não podem continuar vindo aqui e causando cenas. Se voltarem, teremos que envolver a polícia. Ele os acompanhou até o elevador enquanto minha mãe chorava e meu pai resmungava sobre filhos ingratos. Meu tio me lançou um último olhar e disse em voz baixa: você vai se arrepender disso. Mais tarde, a administração deslizou um aviso sob minha porta, documentando o incidente e afirmando que eles não tinham permissão para voltar sem autorização, que visitas repetidas poderiam significar uma ordem de não invasão e polícia. Pela primeira vez, havia algo por escrito dizendo que isso não era apenas um drama familiar. Outras pessoas viam. Outras pessoas estavam dispostas a chamar as coisas pelo nome. Eu queria acreditar que esse aviso seria suficiente para fazê-los parar. Mas pessoas acostumadas ao controle geralmente não o abandonam por causa de um pedaço de papel. E da próxima vez que eles viessem, não seria apenas a segurança que se envolveria. Alguns dias antes do Natal, finalmente comecei a relaxar. A segurança havia registrado o relatório, meus pais e meu tio já haviam sido escoltados para fora uma vez. E meu telefone estava quieto pela primeira vez em semanas. Bloqueei alguns números, silenciei o grupo da família, me joguei em projetos de fim de ano e me agarrei ao plano de passar a véspera de Natal com a Mia, comendo delivery e assistindo a filmes bobos. Disse a mim mesma que eles haviam terminado. Eu estava errada. Uma tarde, eu estava subindo as escadas com as compras quando ouvi meu sobrenome ecoando na escadaria, a voz da minha mãe aguda e alta demais. Ela está neste andar. Eu sei que ela está. Laura, saia já. Senti um frio na barriga. Quando virei a esquina para o meu andar, lá estavam eles novamente.
Minha mãe, meu pai e meu tio João parados no meio do corredor em frente à minha porta como se fossem donos do lugar. Minha mãe se virou para mim. Aí está você, ela estalou. Você se sente poderosa agora chamando a segurança para seus próprios pais? Meu pai estava rígido, a mandíbula cerrada. Meu tio se encostou na parede como se aquilo fosse seu entretenimento do dia. Abaixei minha sacola de compras e mantive as chaves na mão. Vocês não deveriam estar aqui, eu disse. Vocês precisam ir embora. Não vamos embora, disse meu pai. Não até você parar de agir como uma estranha e conversar conosco como adulta. Dirigimos todo esse caminho antes do Natal para tentar consertar isso. Minha mãe interveio, a voz aumentando, para que todas as portas pudessem ouvir. Ainda estamos lutando por esta família, ela disse. Você nos cortou, você nos humilha com aquele e-mail. Você nos chama à segurança, e você nem consegue nos olhar nos olhos. Nós te demos tudo. Senti portas se abrindo ao longo do corredor. Meu tio se afastou da parede e se aproximou. Você acha que essas pessoas se importam mais com você do que nós? Ele perguntou, acenando para os outros apartamentos. Quando sua vida na cidade grande desmoronar, você acha que eles vão te acolher? Sangue é sangue, menina. Você simplesmente não cancela isso. Algo dentro de mim endureceu. Sangue não é passe livre, eu disse. Não te dá o direito de aparecer na minha casa depois que eu te disse para parar. Não te dá permissão para gritar comigo, me encurralar ou colocar as mãos em mim. Minha mãe zombou. Ninguém colocou as mãos em você, ela estalou. Você distorce tudo para nos fazer parecer monstros. A segurança disse que não havia nada na câmera da última vez. Você decidiu que somos abusivos para poder se sentir justificada. Pelo canto do olho, vi minha vizinha mais velha, no fim do corredor, parada na porta dela com o telefone levantado, gravando novamente. Nossos olhos se encontraram. Ela me deu um pequeno aceno que dizia: eu vejo isso, e não estou fingindo que não. Meu pai se aproximou até que minhas costas batessem na minha própria porta. A voz dele baixou. É o seguinte, ele disse. Você vai arrumar uma mala. Você vem para casa conosco no Natal. E vamos sentar e resolver isso. Essa palhaçada com os cancelamentos e o envolvimento da segurança termina agora. Minhas mãos tremiam, mas minha resposta saiu clara. Não, não vou a lugar nenhum com vocês. Eu disse para vocês me deixarem em paz. Vocês continuam voltando. Vocês estão me assediando. Minha mãe bateu a mão na porta bem ao lado da minha cabeça, com um estalo alto que me fez encolher. Assediando? Ela sibilou. Nós te demos a vida. Você não teria este apartamento, este emprego, nada sem nós. Você nos deve respeito. Você nos deve seus presentes no Natal. Você nos deve mais do que isso. Meu tio me viu encolher e sorriu. Você chama isso de assédio? Ele disse. Então colocou a mão no meu ombro e empurrou o suficiente para me afastar da fechadura. Não foi um soco, mas foi uma mensagem. Nós ainda controlamos você. Algo dentro de mim ficou muito quieto. Dei um tapa na mão dele e disse alto: não me toque novamente. Antes que ele pudesse responder, a voz da minha vizinha cortou o corredor. Estou chamando a polícia, ela disse claramente. Esta é a segunda vez que vocês fazem isso. Ela pediu para vocês irem embora. Estou gravando tudo. Por um segundo todos congelaram. Minha mãe se virou e gritou. Isso não é da sua conta. Isso é família. Minha vizinha não se encolheu. Vocês fizeram isso ser da nossa conta, quando começaram a gritar no corredor, ela disse. Pude ouvir sirenes fracamente ao longe se aproximando. Minha mãe se virou para mim, mudando para aquele tom quebrado e manipulador que eu conhecia muito bem. Laura, pare com isso, ela implorou. Diga a eles que está tudo bem. Diga a ela para não ligar. Você quer que seu tio seja preso? Você quer que sua mãe tenha um ataque cardíaco aqui no chão? É isso que você quer para o Natal? Meu peito apertou. Por um instante, senti aquele velho reflexo de consertar tudo, de ceder e pedir desculpas só para fazer parar. Então me lembrei da planilha, da mesa de jantar, da forma como eles riram enquanto eu ficava lá, queimando. Respirei fundo. Eu quero que vocês vão embora, eu disse. Se vocês não queriam a polícia envolvida, não deveriam ter voltado. Alguns minutos depois, 2 policiais desceram o corredor, observando a cena, meus pais e tio. Minha vizinha com o telefone, eu apertada contra a minha porta com as chaves apertadas na mão. Um oficial olhou para mim. Você mora aqui? Ele perguntou. Sim, eu disse. Eles são minha família. Eu pedi para eles irem embora várias vezes.
A segurança já os escoltou uma vez. Eles continuam voltando. Eles colocaram as mãos em mim. Não me sinto segura. Minha voz tremeu, mas consegui dizer. O outro oficial verificou com minha vizinha, que mostrou a eles um clipe do meu tio me agarrando pelo ombro e minha mãe batendo a mão na porta ao lado da minha cabeça. Isso foi o suficiente. O primeiro oficial se virou para minha família. O tom dele endureceu. Vocês precisam sair da propriedade agora, ele disse. Vocês já foram avisados antes. Isso é assédio. Vocês não podem vir aqui e encurralar porque são parentes. Se voltarem ou a contatarem assim novamente, ela poderá buscar uma ordem de restrição e acusações. Minha mãe começou a chorar sobre pais preocupados. Meu pai argumentou sobre seus direitos como meu pai. Meu tio resmungou sobre policiais moles e filhos desrespeitosos. Os policiais não se importaram. Eles puxaram meu tio para o lado, pegaram sua identidade e lhe deram uma multa, explicando exatamente o que significava. Ele ficou lá, vermelho, enquanto o policial lhe dizia que ele estava oficialmente registrado por assediar sua sobrinha. Ver aquele homem, aquele que havia rido de mim a vida inteira, olhar para o chão enquanto alguém em autoridade lhe dizia que ele era o problema, fez algo comigo. Pela primeira vez, eu não era a que estava sendo envergonhada na frente de todos. Enquanto os acompanhavam até o elevador, minha mãe segurou o peito, dizendo que se sentia tonta, que o estresse era demais. O oficial ofereceu uma ambulância. Meu pai disse que a levaria ao hospital ele mesmo. Mais tarde, soube que a pressão arterial dela havia subido, e ela passou a noite na emergência. Que meu pai estava furioso com as contas do hospital e a multa. Que meu tio de repente estava muito mais quieto no bar onde costumava se gabar da nossa família perfeita. Depois que eles foram embora, a gerência deslizou um aviso sob minha porta confirmando o incidente, afirmando que meus pais e tio não tinham permissão para voltar à propriedade sem permissão prévia, e lembrando-me que eu poderia buscar uma ordem de restrição se quisesse. Uma prima me mandou uma mensagem. As pessoas estão falando. Eu vi um vídeo da sua mãe e do seu tio gritando no seu corredor. Você está bem? Eu olhei para a mensagem por um segundo e então respondi. Estou bem. Melhor do que antes. Pela primeira vez, as consequências do comportamento deles estavam recaindo sobre eles em vez de mim. E à medida que o Natal passou em total silêncio entre nós, aquele silêncio parecia menos um castigo e mais um espaço. Um espaço onde eu finalmente poderia começar a imaginar uma vida que não fosse construída em torno de gerenciar o caos deles. Nas semanas após o Natal, o silêncio da minha família parecia irreal. Eu continuava esperando por outra explosão, outra visita surpresa, outro paredão de textos cheios de culpa, mas nada veio. Nenhum Feliz Natal, nenhum Feliz Ano Novo, nem mesmo uma citação passivo-agressiva com meu nome implícito nas entrelinhas. No começo, parecia estar em um quarto logo depois que um alarme de incêndio desliga. Meu corpo ainda se preparava para um barulho que não estava lá. Lentamente, começou a aparecer outra coisa. Espaço. Através de primos e amigos em comum, soube o que estava acontecendo em casa. Minha mãe teve que fazer um acompanhamento após aquela visita à emergência. O médico dela disse claramente que, se ela não controlasse o estresse, teria problemas sérios. Sem meu dinheiro cobrindo extras silenciosamente, ela teve que reduzir sua academia e algumas das atividades sociais das quais costumava se gabar. Ela pediu a um colega de trabalho mais jovem para ajudá-la a baixar aplicativos de orçamento e finanças e descobrir como o pagamento automático realmente funcionava. Meu pai teve que ligar para as empresas de streaming e assinaturas ele mesmo, ficar esperando, redefinir senhas e, pela primeira vez, resolver as coisas sem apenas dizer. Pergunte a Laura. Ele reclamou em voz alta sobre a conta do hospital da noite de emergência da minha mãe e a multa do meu tio. Mas desta vez, ele não tinha ninguém para despejar esses custos. A imagem de cara engraçado do meu tio João também sofreu um golpe. Pessoas em seu bar e clube de golfe haviam visto ou pelo menos ouvido falar do vídeo dele me agarrando pelo ombro no meu corredor. Policiais escrevendo o nome dele em uma multa. Ele não foi para a cadeia, mas o dano foi feito. É difícil fazer o papel de tio charmoso quando todo mundo sabe que você é o cara que a própria sobrinha chamou a polícia. Minhas irmãs ficaram mais quietas online. Menos selfies de shows e viagens impulsivas, mais posts sobre turnos extras e lutando por objetivos. Quando me afastei como a rede de segurança invisível delas, elas tiveram que se virar sozinhas. Essa foi a coisa que me fez entender. Meu limite não apenas me fez crescer,
Isso nos forçou a todos. Uma vez que a adrenalina passou, eu tive uma pequena queda. Sem novos dramas para me distrair, todas as coisas antigas vieram à tona. As piadas que não eram realmente piadas, as vezes em que paguei a conta e engoli meu ressentimento, os anos em que acreditei que manter a paz era meu trabalho. Finalmente marquei uma terapeuta em vez de apenas falar sobre isso. Na nossa primeira sessão, ela perguntou: quando você aprendeu que seu papel na família era consertar tudo? Eu não tinha uma resposta pronta, mas a pergunta ficou comigo. Também encontrei um grupo de apoio online e um subreddit cheio de pessoas com histórias que pareciam desconfortavelmente familiares. Pais que usavam a culpa como arma, parentes que usavam a família como coleira, irmãos que só procuravam quando precisavam de algo. Lendo os comentários deles, vi palavras que nunca me permiti usar para a minha própria situação: manipulação, abuso emocional, exploração financeira. Não mudou o que havia acontecido, mas mudou a maneira como eu me julgava por finalmente ter ido embora. Meses depois, minha mãe enviou um e-mail curto, sem assunto, apenas: sinto muito que as coisas tenham ficado tão ruins entre nós. Não concordo com a forma como você lidou com tudo, mas sinto sua falta. Espero que esteja bem. Não era o pedido de desculpas que eu queria, mas era algo. Não respondi imediatamente. Quando o fiz, mantive a simplicidade. Disse a ela que estava bem, que esperava que ela estivesse levando sua saúde a sério, e que se alguma vez conversássemos novamente, teria que ser diferente. Sem gritos, sem culpa, sem fingir que o Tiradentes foi apenas uma piada. Eu disse que estava aberta a uma conversa um dia, de preferência com um terapeuta presente, mas que não voltaria a pagar por tudo e a ser grata por sentar lá. Clicar em enviar não pareceu reabrir a porta. Pareceu trancá-la para a velha versão de nós e deixar apenas uma pequena janela guardada. Não sei exatamente o que acontecerá com minha família a longo prazo. Talvez construamos algo menor e mais saudável. Talvez permaneçamos em contato limitado para sempre. O que eu sei é o seguinte: pela primeira vez, minha paz não depende dos humores deles. Pago minhas próprias contas para mim. Passo feriados com pessoas que não me transformam em piada e chamam isso de amor. Não meço mais meu valor pela utilidade que tenho para as pessoas que me criaram. Se há alguma lição em tudo isso, é que família não é um passe livre para te desrespeitar. Amor sem respeito é apenas controle disfarçado de preocupação. Limites não são traição, são autorrespeito em ação. E às vezes, a vingança mais satisfatória não é bater uma porta, é ir embora. Deixar as pessoas finalmente sentirem as consequências de seu próprio comportamento e construir uma vida onde você não é grata apenas por ter permissão para estar no cômodo, mas verdadeiramente feliz por se manter em pé sozinha. Você já teve que escolher sua própria sanidade em vez da aprovação da sua família, e se ainda não teve, qual linha eles teriam que cruzar para você finalmente dizer não?